Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movie Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. E, gente, hoje vamos falar de um tema que está muito em voga. Vamos falar sobre inteligência artificial para negócios. E olha, venho da Feira do Empreendedor nos últimos dias e este é um tema que estava presente em muitos estandes ao longo da feira. Muitas palestras trouxeram exatamente essa temática para demonstrar o valor e a importância da inteligência artificial aplicada no universo do empreendedorismo. É importante a gente reconhecer quais são os recursos hoje disponíveis e também entender como este importante recurso pode ajudar você a desenvolver o seu negócio, a vender mais e ter mais resultado. E para falar desta temática, hoje eu estou aqui com o Thiago Francisco. Ele já esteve aqui falando de uma outra temática conosco sobre prosperidade à luz da Bíblia. E hoje falaremos então sobre inteligência artificial. O Thiago, ele tem 31 anos, é casado com a Magda, é pai de pet. Por 8 anos ele esteve atuante na área de marketing digital como gestor de tráfego e já movimentou mais de 4 milhões de reais em anúncios. Atualmente, ele é CEO da Zora App, uma agência de inteligência artificial. Ele cria aplicativos e faz funcionários de inteligência artificial personalizado para empresas. Ele é mentor nessa área de inteligência artificial para empreendedor, mentor de investimentos e ele é host, cofundador do podcast Filho Pródigo, Filho Próspero. Thiago, meu querido, seja muito bem-vindo. Novamente é uma honra ter você por aqui. É bom estar com você e quero muito, tô ansiosa para saber aí mais sobre inteligência artificial. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Lidiane. Na verdade, é uma honra sempre estar ao seu lado. Você é uma pessoa incrível, sensacional. Muito obrigado por mais uma vez estar presente no Movie Talks. Então, muito obrigado, galera. E vamos entregar o máximo possível aqui para que vocês utilizem o máximo da IA. Vamos sim. E aí, primeiro de tudo, eu quero entender um pouco mais como você foi parar nessa área de inteligência artificial, porque você veio do marketing digital. Sim. Né? E como que você fez esse processo? Por que inteligência artificial? Então, na verdade, a inteligência artificial surgiu de uma dor que existe no mundo de quem trabalha no marketing digital e de quem trabalha, no meu caso, que eu prestava serviço como gestor de tráfego pago. Então, o que acontece? Eu fazia a gestão do tráfego pago, mandava os leads e os meus clientes falavam o quê? Lead ruim. E eu não tinha controle sobre isso. Ah, lead ruim, lead ruim. Ah, nossa, o lead é ruim. Nossa, que lead... Ah, o lead não tá bom hoje, Thiago. Mandar mensagem. Nossa, hoje veio pouco lead, o lead não tá bom. Eu ia ficar, como assim o lead não tá bom? É uma fruta, né? Tá... Como que o lead não tá bom? É uma fruta? Tá maduro ou não tá? Não tá maduro? Porque eu acho que as pessoas esperavam que o lead ia vir falando, quero comprar. Entendi. E nós que somos das vendas sabemos que ninguém chega, nem na loja chega, quero comprar. A maioria que vai na loja fala, deixa eu dar uma olhadinha. Às vezes as pessoas criam uma expectativa que é irreal, né? Em relação a esse universo do marketing digital, né? Uma coisa é você atrair o cliente em potencial, outra coisa é o processo que você tem que fazer para converter esse lead realmente em um cliente, né? Sim, eu acho que, inclusive, falando do tráfego pago, eu acredito que as pessoas têm que pensar igual o shopping, ou talvez igual o mercado. Que as pessoas só vão lá olhar. Aí depende da sua promessa, depende do seu vendedor para comprar. A pessoa não vai direto, né? Talvez como se fosse o mercado uma necessidade. Ah, preciso de um arroz, aí já vai comprar o arroz. Mas chegar lá vai ver um monte de arroz, né? E o que vai convencer? Pode ser preço, poderia ser um vendedor, né, na partilha do arroz ali para vender. E é isso que as pessoas não entendiam e ainda não entendem, no meu ponto de vista. Né? Que nem você falou, o marketing está para atrair. Mas como a internet, né, vamos dizer assim, os mestres, aí, os gurus, vou usar essa palavra guru, mas os mestres vendiam algo fácil, né? Só você fazer tráfego pago, você vende. Coloca 1.000, volta 2.000. Coloca 1.000, volta 10.000. Sendo que a realidade é que você precisa ou de uma página de venda, que é a página de venda é o seu vendedor, É né? verdade. A página de venda é o seu vendedor, ou você precisa de alguém para converter essa venda, né? Então,
surgiu daí. Eu fazia o tráfego, as pessoas falavam que tinha um lead ruim. Aí eu comecei a fazer aquele chatbot, sabe? Aperte 1, aperte 2, menu X pra falar com fulano tal, menu Y pra falar. Porque eu precisava saber, falei assim, como que o lead é ruim? Será que o lead é ruim? Aí as pessoas chegavam, aí eu comecei a visualizar, né? Porque eu tinha acesso à ferramenta, que eu desenvolvia o boot. Ah, o lead não é ruim. Ó, o que que o vendedor falou? Você não quer comprar? Não, a pessoa fala, não, né? Você não quer comprar? Não, não quero. Tá falando não quer comprar, então não, não quero. Né? Ah, você quer agendar para amanhã? Aí, dando opções, né? Que você quer das vendas vai dizer melhor. Eu super entendo. Às vezes a comunicação é uma comunicação equivocada e você já direciona o cliente para um não, né? Já direciona. Ou a pessoa não atende, né? Não vê qual que é a dor. Já sai falando, ó. A pessoa pergunta qual que é o preço? R$10,90. Aí às vezes a pessoa fala, mas tá, R$10,90. Mas o que que tem de mais aí? De diferente do outro produto. Verdade. Entendeu? Então eu comecei a perceber que os vendedores não eram tão bons Não quanto. fazia um bom trabalho. Então às vezes não convertia, não é porque o lead era ruim, porque o lead chegava curioso, quer saber como que funciona, isso aqui, a pessoa, é assim, ó, pra você agendar é desse jeito. Pronto, aí não funcionava. Então a IA me trouxe a possibilidade de colocar um atendimento humanizado, onde a IA responde como se fosse uma pessoa e eu tenho um controle. Foi assim que surgiu a IA, né? Com 3 anos atrás, que foi mais ou menos quando chegou a IA no Brasil, comecei a estudar sobre a tecnologia e comecei também a estudar fora, né? Ver como é que estava funcionando o mercado lá fora. E lá fora já estava tendo algumas automações, né, de IA. Eu falei, interessante. Como é que faz para aplicar isso aqui? Aí conheci uma empresa que foi a primeira a colocar aqui. Na verdade, nós brasileiros somos avançados nisso. Somos os primeiros a colocar IA dentro do WhatsApp. Inclusive antes mesmo do próprio ChatGPT. Olha, eu não sabia, não. O Brasil é avançado nisso. O Brasil já pensou, como que é o jeito da gente deixar isso aqui mais fácil? Eu conheci uma empresa, essa empresa mostrou algumas possibilidades, fiz o curso, me formei nisso, né? Fui aprendendo um pouco mais, fazendo o curso, falei assim, ó, vou fazer disso um negócio. Foi assim que surgiu a IA na minha vida. Olha que interessante, realmente de uma dor. E é muito fascinante observar que a gente caminhar para a direção do empreendedorismo muitas vezes é exatamente de uma dor, de uma necessidade que a gente tem. E aí você realmente foi para esse lugar e transformou essa dor num negócio. Legal, Thiago, parabéns por Exatamente. isso, viu? Muito obrigado. Parabéns. E aí me conta, como que a inteligência artificial hoje pode realmente contribuir para a vida do empreendedor, Thiago? Assim, eu vou começar já dando a primeira dica, né? Não use GPT gratuito. Já começa aí, não? Já começa por aí. Então, isso é uma dica que serve para minha vida, inclusive. Sim, né? Principalmente quem trabalha com contratos, essas coisas, né? Sim. Tomar todo o cuidado, porque o GPT gratuito você treina a OpenAI com seus dados. Sim. Então, a partir do momento que você coloca suas informações ou informações de clientes, né? E quando eu falo informações, não é só CNPJ, RG. Sim. Imagina você colocar o endereço de um cliente. Sim. Você tá vazando o endereço dele. As pessoas precisam entender que tipo de informação que elas colocam, né? Sim, é um dado sensível, né? Então é importante você ter o ChatGPT pago, porque você guarda as suas informações e as informações da empresa, né? Já teve repórteres, né, da Globo, por exemplo, que foi mandado embora por compliance, né? Por utilizar a IA de forma gratuita. Aham. Já teve advogados, na verdade, nesse momento, né? Existe um monte de advogados sendo processados por pegar a informação do ChatGPT e não verificar a informação, a procedência, usar isso para entrar numa causa e aquela informação ser mentirosa, porque eu sei que poucas pessoas leem, né, no nosso Brasil, né, mas tá escrito já no começo quando você vai utilizar, verificar as informações, pois podem não ser verdadeiras. É que assim, a gente vive numa cultura complexa em relação a gente entender que precisa estudar, né, Thiago? Sim. Não dá para você delegar para uma inteligência artificial que ela faça todo o trabalho por você. Sim. A ideia, e aí você me corrige se eu estiver errada, eu imagino e eu penso no uso da IA sempre como um apoio ao meu trabalho, não para substituir o meu trabalho. Exatamente. Não, e você tá pensando de forma correta e coerente, né? Porque eu vejo a IA e muitos acreditam que a IA é um potencializador. Então, pensa, é como se você fizesse academia. Né? Ela te dá mais força, porque tem coisas que você já sabe fazer e ela faz mais rápido.
Aí você vai lá e vai conferir, né? Você não vai fazer. Você já sabe fazer. É diferente de você pedir pra IA fazer algo que você nem sabe fazer. Aí a tendência de você cometer um erro é gigantesca. Né? Pensa, eu sou da área do TI. Se eu pedir pra IA falar sobre a área da saúde, né, criar conteúdos, por exemplo, eu posso postar esse conteúdo E ter pensa, vários equívocos. e pensando que eu tô abalando, porque a IA foi treinada com informações, porém a IA ela tem uma vertente grande de tentar nos agradar. Não sei se vocês já passaram por isso, mas a IA sempre fala alguma coisa positiva, independente da ideia que você tem. Ela fala, nossa, que ideia maravilhosa, potencial gigante, sendo que às vezes nem é, porque ela só quer te agradar, né? Ela convence você de que e você também quer ser agradado pelo jeito, né? Porque ela fala, e você, nossa, realmente parece uma boa ideia. Ela falou, ela complementa com algumas coisas lógicas, né? Que aí ela pensa, é pensamento lógico. Então o empreendedor tem que tomar muito cuidado ao passar a informação e confiar em todas as informações que a IA passar, né? A IA foi treinada, a última, que é o GPT-5, foi treinada até 2025 de maio. Então, quer dizer, todas as informações de maio para frente, Ela não tem acesso. ela não tem acesso. Então, quer dizer, toda vez que for utilizar, deveria trazer o quê? Fontes. Ó, me traz fontes. Né? A minha tem nome, né? Vou dizer assim, o GPT tem nome. Falou Zora, né? Me traz a fonte desse dado aí. Não, tudo bem. Gostei do que você trouxe, mas qual que é a fonte? A minha IA já falou, eu menti. Isso aqui é conhecimento de 2025. Eu não busquei nada na internet. Isso aqui é base minha, eu que criei pra você. Olha, gente, ó o perigo, né? De você realmente trabalhar com informações equivocadas. Então, só para a gente poder alinhar aqui para o empresário que nos assiste, Thiago. Então, por exemplo, inteligências artificiais como o chat GPT. Eu devo partir do princípio que ela potencializa o conhecimento, ela trabalha na velocidade, mas de algo que eu já sei. Então, eu devo utilizá-la como um potencializador, como você mesmo disse. Isso. E ao utilizar como um potencializador, é importante que eu cheque, Sim. que eu verifique que aquelas informações realmente estão corretas. Exatamente, até para não correr o risco de ser processado. Imagine postar a Lidiane postar um conteúdo sobre venda e a pessoa falar: "Oxi, nada a ver, meu. Nada a ver", né? Justificando, é importante vender dois, pague um. Porque aí ela vai criar algo logístico. Aí você vai falar, nossa, ficou muito bom mesmo. Mas na verdade não é tão bom, né? A não ser que você tenha uma margem de lucro. Imagine sair no prejuízo. Você Verdade? vem, coloca lá dois por um, mas no final você tá no prejuízo. Parece bonito, né? Parece, mas não vai fazer o menor sentido, né? Mas aí você perde toda a credibilidade se você Verdade. postar um conteúdo desse, né? Então, como Verdade. empresário, é importante tomar todos esses cuidados, né? Uhum, Tanto uhum. na hora da criação, imagina, pensa criar uma propaganda, aí fala um monte de besteira, ou não coloca algo cultural daqui de São Paulo, por exemplo, né? Começa a falar, coloca gírias ou coisas relacionadas ao Rio de Janeiro, à Bahia. Imagine no erro, parece bonito, né? Fala, nossa, nunca tinha pedido pra ela ser criativa, ela foi, mas não conversa com o meu público, por exemplo. E daí é importante que esse empresário ele aprenda eu vou usar a nomenclatura que eu conheço, você me corrige, Thiago. Usar o prompt corretamente, dar o comando corretamente para a inteligência artificial, para que de fato ela faça uma construção mais consistente. Do tipo, quero pesquisar um determinado assunto. Eu peço para ele poder fazer uma varredura em estudos, em pesquisas relacionadas àquele assunto e me trazer as informações junto com as fontes de dado, por exemplo. Seria uma Exatamente. maneira de eu criar um pouco mais de segurança nas informações que estão sendo geradas ali a partir da inteligência, né? Perfeito raciocínio, exatamente, né? Você fez o prompt, né, adequado, pediu para de forma específica para que a IA buscasse tal informação, mas que ela não montasse essa informação sem ter uma fonte de dados e sem trazer, né? Porque depois você vai precisar olhar para ver se essas fontes de dados são confiáveis. Imagine só se essas fontes de dados também são não confiáveis. Aí é importante o empresário checar, né? Sim, então não adianta ser preguiçoso, porque a IA, né, como você falou, tá para potencializar, mas não adianta de nada o empresário falar assim, a IA fez, agora eu não preciso fazer mais nada, né? Que, na verdade, esse é o pensamento que o pessoal tem hoje, de que a IA tá aqui para roubar emprego, que depois que a IA fazer alguma coisa não precisa fazer nada, né? Igual, acho que saiu, acho que foi em Ribeirão Preto, um repórter fez toda uma matéria e esqueceu de tirar o prompt e imprimiu. Imprimiu o jornal com o prompt. Nossa!
Então imagine, né? Que Que louco. constrangimento, né? E depois tinha impresso, aí eu fico imaginando todo o jornal vendo aquilo, além do prejuízo, porque tira a credibilidade. Claro. Você começa a pensar, né? Será que as outras informações eram verdadeira? Nossa, que realmente é comprometer a credibilidade do jornal e do jornalista, né? Sim. E o mesmo serve para um negócio, né? Com certeza. Imagine o cara criar um plano, ou o estagiário, alguém da empresa criar um plano, chegar lá, não faz sentido nenhum. Imagina apresentar um negócio, né? A empresa lá e chegar. O cara fala, tem tudo isso, faz uma promessa, tem tudo isso, tá certo? Isso aqui? Ou pede pra ir criar um slide, né? Que tem pra criar slide. Aí manda a proposta pro cliente. Aí ele não leu, né? Aí chegar lá, tá R$ 2 a proposta. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Precisa checar mesmo todas as informações. Tiago, pensando no empresário e hoje o que tem disponível de maneira acessível ou gratuitamente, quais são as ferramentas que você considera importantes o empresário começar a aprender? Assim, além do prompt, que eu acredito que é importantíssimo o cara aprender o prompt, fazer um prompt de maneira correta, tanto para pedir, tanto para pedir informação, quanto para criar um agente, né? Um agente é dentro do GPT pago. GPT pago acho que custa uns R$ 100, R$ 120. Dentro do GPT pago você consegue criar como se fosse micros funcionários, que eu chamo de funcionário de IA. Né? Você consegue criar micros funcionários e falar assim, ó, você vai ser específico para criar conteúdo para o LinkedIn. Esse aqui vai ser específico para criar para o Instagram. E isso é importante, cada um ser específico para uma coisa. Por quê? Porque senão a IA alucina. Ela tem um contexto de memória curto, somente o GPT, né? O Gemini ainda tem um pouco maior, mas o GPT tem um contexto de memória curto. Vou usar tokens e vou assimilar eles a caracteres. O GPT é 1 milhão de caracteres. Assemelhando, né? Grosso modo falando. Uhum. Então, pensa, são 1 milhão de letras. Passou disso, ele esquece. Então, se você usa uma conversa, né? Se você abre lá um chat, uma conversa, e vai lembrar até 1.000 caracteres. Passou de 1.000 caracteres, ele começa a alucinar. Então, é importante você aprender os prompts, mas depois aprender a como separar cada funcionário, vou dizer assim, cada braço seu, para ser especialista em uma coisa só, e assim você tirar o máximo proveito da IA. Além do GPT, do Gemini, que agora muitas pessoas conheceram aí através do Nano Banana, você chegou a criar fotos suas Eu não. profissionais Não. através da IA? Eu vou dizer para você que eu sou uma entusiasta das tecnologias, mas ao mesmo tempo eu não tenho muito braço para ficar dedicada e mexendo. Então, essas modinhas, esses movimentos que acontecem, Você acaba Thiago, eu não perdendo. acompanho nenhum. Vou ser sincera com você, eu não acompanho nenhum. Não dá, não tenho braço para isso. Sim, não, por enquanto, né? Por Pois enquanto. é, pois é. Não, mas o Gemini Banana, que é o para fazer fotos com seu rosto e tal, Aham. muita gente começou a tirar fotos de estúdio, fazendo foto de estúdio através da IA, Olha aí. já podendo economizar um bom dinheiro aí, né? Vai substituir um fotógrafo? Não vai, Não. entendeu? Mas você consegue ter um preço menor pelas Aham. fotos, né? O fotógrafo ainda vai ser útil porque para outros eventos, para outras ocasiões, Uhum. mas talvez para foto de estúdio hoje a IA possa Já substituir resolva. você ter fotos aí profissionais, né? Bem elaboradas, você escrever um bom prompt lá, e fotos muito boas. Então, o Gemini, o Nano Banana, que é o que eu tô falando, que também acredito que pode ser útil para os empresários, para Que criar é esse de foto em específico. isso de foto em Legal. específico, né? Mas ele tá dentro do Gemini. Ah, tá. Dentro do Gemini. Aham. Você vai lá, sobe sua foto, faz o prompt e consegue ter um bom resultado. Mas ele também é útil para criar o quê? Propagandas, né? Imagens para usar no tráfego pago, imagens para criar conteúdo no seu Instagram, criar carrossel, um exemplo, né? Hoje, né? Depois eu vou até mandar o link para você. Hoje o que eu indico é a Tessie AI. Por quê? Porque ela tem, acho que é centenas de IAs, acho que é mais de 100 IAs, onde você consegue utilizar. Todas, algumas de forma gratuitas, outras pagas, mas você consegue construir vídeos, consegue construir imagens. Lá também é possível criar esses GPTs, esses funcionários de IA. Eu lá na Tess eu tenho 15 funcionários na Tess que me ajudam a criar meus conteúdos, ajudam a Uhum. criar meus posts pro LinkedIn, e assim por diante. Então a Tess ela tem todas as ferramentas em uma só. E ao invés de você pagar 120 só no GPT, você consegue pagar na Tess R$ 100, por exemplo. E você tem várias IAs disponíveis ao seu favor para que você consiga resultados aí reais e
medir. Uma coisa que eu utilizo bastante, por exemplo, que faço tráfego pago. Eu uso a IA para fazer os cálculos, né, das planilhas com os números e falar assim, ó, onde eu devo aumentar mais meu investimento. Olha que interessante, ele faz uma análise. Ela faz uma análise e me traz uma métrica sensacional. Ok, então vamos lá, deixa eu organizar os meus pensamentos, porque você me trouxe muitas informações. Eu sou leiga, ok, Thiago? Fica à E vontade. acredito que muitas das pessoas que nos assistem também são em relação à inteligência artificial. Então, a primeira coisa que você nos trouxe é aprender a construir um bom prompt, porque é quando você dá o comando para a IA fazer aquilo que você pede. Tem alguma dica de como aprender? Que elementos eu tenho que levar em consideração para eu conseguir construir bons prompts? Inicialmente eu vou falar que você deve indicar quem ele é, o que ele faz, né, o objetivo, né? Quem ele é. Ah, você é um especialista em copyright. Você escreve copyright, já foi renomado. Eu costumo até colocar, você já foi renomado, já ganhou inúmeros troféus. Aí depois que eu coloco isso, eu coloco o objetivo. O seu objetivo é criar uma copy com objetivo de vendas para o público de idade de 25 a 30 anos. Meu público é masculino, né? E eles moram na região central de São Paulo. Você percebeu que eu fui bem específico? Não só coloquei que é um copyright, que eu preciso de uma copy para alguém de 25 a 30 anos. Coloquei tudo, coloquei o gênero e foi que ele é especialista. E como eu falei para vocês aqui, que já de cara a IA é treinada para te agradar, a primeira resposta eu sempre ignoro. Falo, nossa, isso aqui é seu melhor? Sendo renomado, você faz isso aqui. Aí, normalmente, ele me pede desculpa e faz uma melhor. Normalmente. Aí eu leio e vejo se me agradou. Senão, novamente, eu falo, acho que você... Precisa ajustar isso ou aquilo. E fala, ó, você tá... Não sei se você é tão capacitado assim, não, hein? Renomado, ganhou o troféu. E vou melhorando o prompt em algumas coisas também. De acordo com o que a IA trouxe de volta. Porque às vezes uma palavra interfere em todo o prompt. Mas a ideia é, quanto mais específico você for, melhor o resultado você vai ter. Porque a IA é genérica, né? A IA é tanto que chamamos de IA genérica. E quando você torna ela específica, fica cada vez melhor. Perfeito. E ela aprende melhor. Perfeito, perfeito. Esse processo de treinar a IA, eu chamo isso de treinar a IA, né? Para ela ir para a direção do que você quer. Eu geralmente costumo, levanta estudos que falam sobre isso e aquilo quando eu quero trabalhar um tema. Sim. Dentro desses estudos, quais são os tópicos mais relevantes desses estudos dentro desse tema? Então agora nós vamos trabalhar para fazer uma construção X, Y, Z. E aí eu sempre vou pedindo para refinar. Eu vou lendo. Sim. E conforme eu observo, e aí é claro, tá dentro da minha área de conhecimento, conforme eu observo que ajustes têm que ser feitos, eu falo, olha, isso daqui tá bom, mas isso daqui não é bem isso, você precisa alterar para isso daqui. E aí você vai limando mesmo, né? É um processo que envolve um pouco, eu diria que até artístico, né? Muito de bom. você ir refinando até chegar no ponto que você quer. Então tô entendendo que eu tô indo na linha certa. Sim, nós tá criando um funil, né? Você pega o conteúdo grosso e vai Isso. moldando ele ao que você precisa, mas é exatamente isso. E que é o que os empresários hoje talvez não façam, porque utilizam só o básico do que a IA oferece. A primeira resposta, faz um prompt correndo, não faz um prompt talvez detalhado, mesmo que vai gastar mais tempo às vezes, né? É porque às vezes, assim, na ânsia, vou te falar como empreendedora mesmo. Na ânsia, você quer uma coisa rápida, por exemplo. Então, você quer dar um único comando para IA e já que ela te entregue a resposta perfeita. Mas isso não existe, né, Thiago? Não da forma que você poderia tirar o máximo proveito. Você vai tirar alguma coisa legal, mas não vai ser... Talvez específico, que nem você falou, dominando naquilo que você trabalha. Talvez não vai trazer o resultado que você espera. Talvez vai trazer algo bem raso. Porque a ideia da IA é ser algo rápido, mas algo que te agrade. Mais raso, né? Raso, exatamente. Então, para você se aprofundar, você tem que saber pedir, né? Que é o que o pessoal fala, saber perguntar. Começar com a arte do porquê. Às vezes, por que você colocou isso, às vezes? Perguntar para ela, mas por que você colocou? Por que você usou essa argumentação? Por que você usou essa linha editorial para criar ou para desenvolver alguma coisa, entendeu? Pensar fora da caixinha, né? Aí força os empresários a pensar fora da caixinha. Eu acho isso muito interessante. Então, saber perguntar também é um recurso valioso para esse empresário que quer utilizar das inteligências disponíveis, das inteligências artificiais disponíveis. Com certeza, né? Um exemplo também é: por que eu vou contratar o ChatGPT?
Por que não contratar o Gemini, que talvez seja melhor, que já é ligado ao Google, né? Que tem informações do Google, talvez tenha até mais informações que o GPT, vão considerando que todo mundo chama o Google de pai. Pois é. O pai dos porquês. Né? Então pode ser, né, que o GPT funcione para uma coisa específica e o Gemini para outro. Então por que não ter mais de uma? E por isso que eu falei da Tessie, que tem mais opções, entendeu? Só você tem mais opções. Você consegue, um exemplo, você começa a pesquisa pelo GPT. Aí você fala assim, agora eu vou trocar pro Gemini. E ele entende, continua de onde parou. Interessante, né? Porque digamos que o GPT é só bom em matemática. E o Gemini seja bom em construção de texto. Então você faz a matemática, né? Usa para fazer os cálculos. Agora fala, agora quero que você crie um slide com isso já no GPT. Olha aí. Verdade, dá para continuar o trabalho, começar em uma e continuar o trabalho em outra. Exatamente, isso vai tirar o proveito, porque cada IA é muito boa em uma coisa. E aí é reconhecer. Eu já vou chegar nesse ponto, mas antes eu quero te fazer uma outra pergunta. Quando você fala assim, ó, porque é um funcionário. Por que você chama de funcionário? O que está por trás disso, desse conceito? Porque, ó, acredito eu que todos os empresários dominam mais de uma coisa. Lógico que ele é especialista em uma coisa, mas ele domina mais de uma coisa. Você entende um pouquinho de criação de conteúdo. Você entende um pouquinho do que é bonito, né? O design falando do design. Então, eu tenho uma IA, por exemplo, que eu não sou expert em algoritmo do Instagram, certo? Mas eu tenho uma IA que cria conteúdos virais para mim, porque eu aprendi um pouco sobre o que é conteúdo viral. Então, eu tenho uma noção básica e ela potencializa isso. Digamos que meu potencial seja de 5% relacionado ao GPT, certo? A conteúdo de criação de conteúdo. A IA vai levar a 10, pelo menos. É muito, dobro, mas é muita coisa, né? Então, eu considero um funcionário por quê? Porque ela substitui um cara que eu poderia pagar, um social media. Entendeu? Porque ela tem esse domínio, então ela cria o conteúdo. Às vezes o único trabalho que eu preciso é só postar. Perfeito. Entendeu? É mesmo a função de um estagiário. ter uma pessoa ali, como se fosse uma pessoa ali para poder executar as coisas que não precisa estar nas suas habilidades mesmo, efetivamente, né? Você vai potencializar isso como se fosse uma outra pessoa para fazer por você. Exatamente, eu penso na criação de conteúdo pro LinkedIn, um exemplo, né? Eu vou lá, peço eu deixo programado, né? Criei uma automação, aí a vai lá, faz, só me manda para mim ler, eu mando um ok e ela posta. Entende? Entendo. Então, quer dizer, ela vai criar todo dia, digamos assim, todo dia às 9 horas ela cria um conteúdo, né? Falando até de blog, né? Ela cria um conteúdo, eu leio de manhã e posto. Falo ok e ela vai lá e posta. Então, quer dizer, ela acaba se tornando um funcionário, né? Um braço a mais do meu negócio. É a mesma coisa que eu falei do tráfego pago, né? Todo dia, a cada semana, melhor dizendo, tem um relatório. Aí ela vai lá, manda o relatório, outra analisa e eu olho. Interessante, realmente. Faz sentido, ok. Ok, pode aumentar o valor, pode diminuir. E assim ela faz, entende? Então agiliza muito o processo, acaba sendo um funcionário como se fosse uma pessoa mesmo, literalmente, né? Que trabalha para você, só que com um custo um pouco menor. Reduzido, né? É bem menor. Perfeito, perfeito. Agora eu quero entender assim, Thiago. Acho que as duas mais conhecidas sejam o ChatGPT e Gemini. Sim. Qual a diferença entre elas? Então, na verdade, vai muito do conhecimento, né? Que não foi para vocês do conhecimento e tarefas, né? Aí teria que abrir um computador, talvez, para mostrar no gráfico. Mas uma, digamos que não foi, é boa em matemática, logística e conversação. O GPT eu considero melhor em conversação. Né? Você pode perceber que é bem mais humanizado, né? Você toma cuidado, até te chama de flor, né? A da minha esposa chama de linda. A da minha esposa chama de linda, então é muito mais humanizada, né? E o Gemini parece que é um professor mais grosso. Parece mesmo o Google, né? Parece que você olha e fala, nossa, parece Uma linguagem mais formal, mais distante. Então, mas ele foi treinado para passar essa informação e talvez pensado nesse público que gosta de mais detalhe, né? De coisas mais específicas, mais... E o GPT é povão, né? Acredito eu, que fala com todo mundo, fala bom dia, o meu fala, e aí, Thiago? Não sei o quê, vamos treinar espanhol hoje? Entendeu? Então, tem essas diferenças nas capacidades. E cada atualização é melhorar alguma coisa
e, vamos dizer assim, fica um déficit em outra. Uhum. Porque, vamos dizer, é feito por seres humanos. Nós temos que pensar que elas também não vão ser perfeitas. E talvez por isso faça sentido você começar um projeto em um e terminar no E outro. terminar no outro. Você acha que o chat GPT, ele tá ligado a tarefas mais específicas que o Gemini, por exemplo, não atende? Assim, É Gemini ou é Gemini? Gemini. Tá, Mas, Gemini. apesar que os dois... As aqui- duas formas o pessoal no chama no Brasil, Brasil, né? Ok, tudo bem. Porque o chat GPT também, se for falar inglês, não é chat GPT, né? Exatamente. Seria chat GPT, mas tudo bem. Tá bom, chat GPT. Exatamente. Vamos falar igual no bom e velho português, né? Mas o chat GPT, ele é mais direcionado para um tipo de tarefas? Alguma coisa mais específica? Não. Os dois cumprem as mesmas tarefas, vamos dizer assim. Aqui que depende da versão. Tá. Um exemplo do GPT-5 agora, que foi Uhum. lançado, que foi o último a ser lançado. Uhum. Ele é ótimo para tarefas executáveis. Inclusive agora foi colocado à disposição de você poder colocar sua música, né? Escolher uma música, pedir pro chat GPT uma música no Spotify. Olha que legal. Quer dizer, uma função diferente. Você agora consegue fazer reservas de hotéis, acho que é no Brooklyn, se eu não estiver enganado. Lógico, ainda não foi colocada a opção de ele comprar sozinho, né? Mas ele já Aham. consegue fazer reserva e depois você vai lá e faz o cartão. Consegue fazer pesquisas mais avançadas do GPT nesse Entendi. sentido. Uhum. Que o Gemini ainda não. Né? O Gemini tem um negócio de busca avançada, que talvez até faça sentido porque você falou que você faz. Então ele traz muita referência, ele faz uma Uhum. busca muito grande e depois ele mesmo, por conta própria, traz muita referência, monta um resumo, Uhum. coisa que ainda não tem no chat GPT. chat GPT. Então por isso que eu falei Entendi. assim, às vezes eles têm habilidades diferentes, né? Uhum. Eles têm algumas habilidades diferentes, aí vai depender do que você precisa. Aí por isso que, mais uma vez falando, vale a pena, eu acho que vocês procurar. Eu falei da Tesla, mas tem outra aí que eu esqueci o nome agora, que também tem essas IAs disponíveis, mais de uma IA A disponível. Tessie, ela junta várias IAs. Isso, a Tesla ela junta várias IAs. Tem a Gemini, tem o DeepSeek, que é a chinesa, tem a do Facebook, que agora me falou o nome, mas daqui a pouco me vem a memória. Aí tem o GPT, aí tem a Cloud. Cloud também é bem humanizada, muito interessante de utilizar. Também é muito humanizada, eu acho sensacional. Aí tem uma que é para pesquisa, que é a Perplex AI. Entendeu? Ela talvez seja mais avançada que o Gemini e o GPT para pesquisa. Olha que interessante. Muitos acreditam que ela vai substituir o Google, né? Muitos já acreditam pela forma que ela trabalha. Aham. Ela é bem específica para pesquisa, trazendo fontes e tudo mais. Então tem bastante, uma coleção de IAs. Tanto para pesquisa, para conversação, quanto para criação de imagem. Tem mais de uma imagem de IA de imagem. Pensa, você quer criar imagem com GPT? Quer criar com Gemini, que é o Nano Banana? Tem. Quer criar com da Meta? Tem. Enfim, tem inúmeras. Então, acredito que seja interessante utilizar, porque você consegue formar várias IAs, formar um processo melhor. Como eu falei assim, você é bom em vendas. E digamos, eu sou bom no TI. Aí a gente junta. Você começa falando de vendas, depois eu conecto uma de TI e a gente cria, sei lá, um negócio através de vendas de TI. Entendeu? Criar um aplicativo, né? Com base no seu conhecimento, no meu conhecimento, juntando todas as ferramentas. Isso foi o que eu achei mais interessante, dar superpoder para as IAs, porque elas começam a se conversar. Perfeito, perfeito, Thiago. E aí me conta assim, ó, em relação a essa pluralidade de IAs, Tem bastante. que tem muitas. Como que eu, empresária, não é nem como, é o que eu posso fazer com a disposição de IAs que tem? No que as IAs podem me ajudar? Que tipo de tarefas ela pode me ajudar? Sim. O primeiro conselho para o empresário é entender qual que é a sua principal dor. Acho que primeiro tem que parar para pensar nisso, porque senão sai contratando tudo. Verdade. Sai contratando tudo. E a nossa vida de empresário já não é fácil, né? E aí tem que ser inteligente nessa contratação, né? Porque tem muitas ferramentas disponíveis. Então, primeiro entender qual que é a sua dor. Né? Aí, partindo disso, aí você consegue pensar em qual IA utilizar. Um exemplo, né? Eu faço bastante reunião, eu uso o Note IA. A IA escreve toda a conversa da minha reunião. Legal. Enquanto eu tô tendo a reunião, ela tá escrevendo toda a reunião. Depois eu só pego essa reunião e peço para outra IA fazer o resumo da conversa.
Então, por isso que eu falei assim, depende da necessidade aí, para poder indicar, né? Mas para quem faz reunião, eu indicaria o Notion AI, por exemplo, que é muito bom, funciona excelente, pelo menos para mim, traz muitos insights das conversas. Eu percebo também se eu falei alguma coisa que não deveria falar, né? Como não, alguma palavra negativa, um exemplo. Mas para início, né? Vou começar com um empreendedor pequeno que queira se planejar. Eu falaria que deve começar com um bom prompt e uma IA como o Gemini, que tem as duas funções de... Apesar que o GPT também tem, mas eu gostei bastante da criação da imagem do Gemini. Uma IA que você consegue fazer o texto e consiga produzir boas imagens. Entendeu? E com custo baixo. Se você tem condição, aí eu falaria pra você já pegar a teste daí pra frente. Mas se não tem condição, pega o GPT ou começa... Se for usar de forma gratuita, pessoal, pelo amor de Deus, nunca mais coloque dados sensíveis. Não, aí, por favor, né? Mas aí começa pelo básico bem feito, bom arroz com feijão, com bom prompt, né? Que foi que eu tentei ensinar aqui pra vocês, usando de forma específica. Sempre pensando que a lógica não é boa. Se você for apresentar uma ideia, né? Pede pro GPT ser crítico, né? Em relação à sua ideia. Fala algo negativo dessa ideia. Porque, como eu falei, só traz coisa boa. Então, se você pedir algo negativo, possa ser que você fale, então dá para melhorar nisso aqui. Pode melhorar esse ponto. Exatamente. Ótimo, ótimo. E aí, quando você fala de identificar a dor, eu vou trazer algumas dores do que eu reconheço das pessoas que passam pela Crucial. E aí você me diz se tem alguma inteligência e se ela pode ajudar nesse sentido. Então, por exemplo, muitas vezes o empresário ele tem dificuldade de fazer uma análise financeira do negócio dele. De olhar para os números, entender esses números e realmente ter informações ali para que ele possa tomar decisões. Existe alguma inteligência artificial que possa auxiliá-lo? Eu já entendi que não é substituir o conhecimento que ele tem, mas que possa auxiliá-lo nesse processo de organizar as finanças, de olhar para os seus números, de trazer as informações que são relevantes para que ele possa tomar melhores decisões, por exemplo? E hoje esses dados, vamos supor que esses dados se encontram onde? Em planilha? Às vezes, sim. Ou já possui algum sistema, né, automático? Às vezes, sim. Às vezes tem cliente que possui sistema, às vezes tem clientes que usam as planilhas. E às vezes tem empresários que ainda estão no velho e bom caderno. Por incrível que pareça. No velho e bom caderno é desafiador. Com certeza, porque a IA não vai ter como absorver aquelas informações, ele vai ter que digitar. Sim. Ok, mas ele tendo essas informações, seja em planilha, seja por meio de um sistema, tem alguma IA que possa auxiliá-lo nesse processo? Hoje eu indicaria ele criar um funcionário, um agente, né? No GPT, porque o Gemini não dá para criar agente, mas no GPT ele vai criar um especialista em finanças lá. E vai testar e treinar essa IA com informações. Como eu vou dizer assim, pensando que essa pessoa é legal, não vai saber utilizar a IA por dentro. Então vai levar um tempo, que é uma das coisas também que me acontece muito, é que os clientes acham que em um mês a IA vai estar de acordo... Perfeita. Perfeita. Não tem a paciência, né? Se um humano demora um ano, não tem a paciência de esperar com que tenha resultado. Então, essa pessoa vai criar um agente lá, um especialista em finanças, né? De acordo com o setor da empresa dela, seja específico, né? Não adianta falar... Não adianta misturar marketing com finanças, por exemplo. Exatamente. Vendas com dados da produção. Exatamente. Não adianta fazer por conversa também, sabe? Que lá no chat GPT aparece as conversas. Abre as conversas. Isso não funciona, não vai trazer o resultado esperado. Então, o ideal seria você treinar a IA com informações, você vai colocar informações específicas na IA, vai buscar conhecimento, por exemplo, de um especialista de finanças, vai treinar ela como? Com arquivos, um exemplo de PDF, um arquivo em Word, vai buscar essa informação e vai colocar, essa informação aqui, eu quero que você se baseie nisso para tomada de decisões a partir de agora. Aí a IA vai estar treinada, vamos dizer assim, você vai colocar no cérebro dela todo esse conhecimento, certo? A partir desse momento, aí você vai subir sim a sua planilha ou vai dar acesso ao seu sistema, dependendo da ferramenta que você tiver. Vai subir a sua planilha, vai colocar lá e vai pedir de acordo com a sua necessidade. Eu quero saber onde está sendo feitos os maiores gastos hoje com vazagem aí que não está trazendo retorno.
né? E se a IA estiver bem específica, principalmente para o seu setor, não adianta você ser um cabeleireiro e fazer um negócio com açougue, né? Baseado no açougue. Claro. Ou pedir para ser um especialista em finança genérico. Ah, você é um Tem que especialista. ser sempre muito específico. E Muito quanto mais for específico, melhor tende a ser o resultado. melhor o resultado. 99% ou para não exagerar, vou colocar 95% melhor o resultado quando você se torna específico. Então, a partir do momento que você treina a IA, inclusive ela não vai responder com mais nada. Se você perguntar assim, como é que foi quem matou Ordete Rotem? Ela fala assim, eu fui treinada para falar sobre finanças. Entende? Ela não vai falar sobre outra coisa. Uhum. E isso, com o tempo, né, vai ficar cada vez melhor. Talvez com o tempo, a sua supervisão, vou dizer assim, de ficar olhando se está coerente sempre, Vai diminuir. vai diminuir. Porque aí ela vai cada vez ficar mais específica, inclusive sabendo o que você está buscando Que de interessante. resultado. Que interessante. Entende? Então, com o tempo, o resultado é ainda melhor e E você maior. acha que para fazer isso, por exemplo, pensando por áreas da empresa, marketing, vendas, liderança, produção, finanças, o ideal seria o chat GPT para auxiliar nesse processo? Assim, eu tô pensando no ChatGPT porque é o mais conhecido, né? Aham. Porque eu indicaria novamente a Tessie por Que junta. ter mais possibilidade, entendeu? E é o que eu utilizo, entendeu? Eu poderia pagar 120, eu acho que é 120 que tá o GPT, mas eu pago 150 na Tessie e eu tenho todas as IAs Entendi. disponíveis, entendeu? Então, por isso que eu Entendi. indicaria lá, começar por lá. Mas como eu sei que é o que o pessoal tem acessível hoje ao GPT, e aqui talvez é o que o pessoal tem mais Porque- familiaridade, né? Aí pode ser no GPT mesmo para construir isso daí, entendeu? Apesar de que não foi, acredito que a Tessie seria melhor. Entendi, entendi. Então, a gente consegue criar, para olhar para as finanças da empresa, a gente consegue criar um funcionário para pensar sobre a produção de uma empresa, para olhar em relação ao marketing, produção de conteúdo, marketing digital, para olhar para essa parte de vendas. Tudo isso é possível, Thiago. Sim, inclusive, para quem trabalha com criação de conteúdo, que eu acredito, que eu espero também que seja todo mundo, Hoje não dá para ficar sem, né? como que você vai ver suas métricas? Hoje talvez você nem olha, nem não consegue medir, não sabe, né? Esse mês se eu fui bom ou se eu fui ruim. Um exemplo até do próprio YouTube. Será que meu canal tá crescendo? Com base no que você vai saber? Você vai ficar olhando só pros números? Porque tem várias variáveis, né? O engajamento, o tempo de tela. E às vezes você sozinho não vai conseguir fazer. Então você realmente precisa terceirizar. E existem duas formas hoje, né? Graças a Deus. Você tem a IA e você tem uma pessoa que você pode pagar. Entendeu? Então, vários setores dá pra você criar funcionário. Na verdade, eu costumo falar o quê? Tudo que você consegue passar por um estagiário, você consegue passar por uma IA. Tudo que você consegue passar para o estagiário, você consegue passar para uma IA. A única coisa que você não pode permitir é que a IA tome decisões. Um exemplo, né? Eu estava construindo uma IA para o RH. Eu ia fazer toda a pré-seleção para a pessoa, só que o dono da empresa queria que a IA decidisse. Aí eu falei assim, eu não considero isso viável. Por exemplo, se a pessoa falasse assim, que eu uso boné, uso boné, ou gosto de usar boné, enfim. Aí a IA ia falar, tá dispensado. Mas talvez a pessoa fale que gosta de usar boné, mas no contexto de em casa, não quer dizer que ela gosta de usar boné num No serviço, ambiente de trabalho. né? Um exemplo, eu queria que a IA tomasse algumas decisões. Se a pessoa morasse, sei lá, deveria da Zona Norte, né? Jabaquara, acho que é Zona Norte, se não estiver enganado. Aí falou assim, se a pessoa fala que mora na Zona Leste, a IA dispensa. Entendeu? E se for um bom funcionário? Eu fiquei pensando. Foi isso que eu tentei argumentar com ele. Eu falei assim, se for um bom funcionário, será que vale a pena dispensar? Eu acho que é mais fácil colocar a IA para te ajudar com a análise. Em que sentido, por exemplo? Quais são os pontos fortes e fracos para a contratação desse profissional? Muito bom. Eu acho que faria mais sentido, Foi não? o que eu sugeri também. Falei assim, Legal. ele vai responder as perguntas, que eu acho que ela 36 perguntas. Aí depois você coloca aí para avaliar e te dá uma sugestão. Mas você toma a decisão final. Eu ainda não tomei a decisão final, porque eu não acredito que vale a pena. Porque nós estamos falando de pessoas e pessoas envolvem comportamento. Imagina se a pessoa responde tudo bonitinho, aí passa na entrevista, chega lá, age totalmente diferente, entende? Não faz sentido, né? Então eu acredito que eu até falei que ele queria tirar as reuniões, a entrevista ao vivo e queria tirar para que a IA fizesse tudo online. Eu falei, eu acho que não vai dar bom pro seu negócio.
né? Enfim, nós fez um teste e foi o que eu falei. Aí ele desistiu de implementar. Mas assim, eu acredito que ainda para as perguntas, agiliza. Porque ela vai lá, faz as perguntas e agenda com alguém da RH para fazer o tete a tete. Aham. Né? Porque foi vendido para ele que a IA faria tudo. Né? E, assim, não eu que vendi, mas o marketing em geral, né? Falando que, não, a IA vai substituir. E não é Então, total uma verdade. coisa, Thiago, que eu acho que tem que ficar muito claro para o empresário é a IA não vai substituir. Ela vai auxiliar, ela vai potencializar. Ela não substitui o ser humano e ela não substitui a capacidade de decisão do ser humano. Eu não acredito que seja viável, né? Porque até pode substituir, mas será que vai ser viável pro seu negócio? Que nem uma IA de atendimento. Ela vai agilizar ali o atendimento, vai substituir, entre aspas, uma secretária. Porém, ainda vai precisar da secretária supervisionar. Imagine se de repente, como eu falei, a IA tem um processo de aprendizado. Imagine se durante o processo a IA fala assim: não, não atendemos presencial. Aí, e o seu negócio atende presencial? Ou digamos que nosso Brasil é grande, né? Então nós temos palavras diferentes em cada lugar daqui. Uhum. Aí alguém de Santos, ou sei lá, da Bahia, fala uma coisa e para IA, Aquilo não tem o mesmo o significado. significado é porque ela foi treinada com informações de São Paulo. Imagina que Entendi. loucura que vai ser. Ela vai Com responder de certeza. forma inadequada. Então é interessante ter uma supervisão. Um exemplo dessas IA de agendamento é que, imagina, mandou um horário, aí você talvez precise ir lá confirmar o horário. É muito reconhecer de um lugar em relação às inteligências artificiais que elas têm limites, né? Sim, Não exatamente. é ilimitado o potencial dela, não é Exatamente. ilimitado a capacidade dela. Existem limites e a gente tem que prever que por conta desses limites, ela não vai conseguir ser 100% assertiva, né? Perfeito, perfeito. Ó, vou trazer até mais um caso aqui, é uma cliente, né? Ela tem uma IA que faz um atendimento para ela, faz a pré-qualificação e tudo mais, faz as perguntas e passa para a atendente principal, que no caso é a Bruna. Por quê? Porque não daria para a IA vender, fazer a venda, porque a mulher, ela analisa localidade. Então ela é se eu não estiver enganado, é de Osasco, né? Então de Osasco ela fica vendo, na Zona Leste, quanto que eu vou gastar com gasolina? Entendeu? Ou às vezes tem um negócio do cara crachá, Uhum, né? Essa pessoa tem potencial de pagar um pouco mais, aham, entende? Coisa que a IA não ia saber identificar com aham, base na foto ou no áudio. Essa pessoa eu acho que consegue pagar R$ 50 a mais. aham, Então, pro negócio dela, não faz sentido um valor fixo. aham. E pro negócio dela, não faz sentido a IA cobrar um valor fixo. Então, a IA só faz uma parte. A outra parte é as atendentes dela. Entendeu? Entendi. E aí eu quero saber exatamente mais sobre isso, né? Como ter esse funcionário que prospecta, que qualifica o lead, mesmo que não venda. E eu já entendi que não tem, porque existem nuances ali que precisa ter um ser humano para poder realmente chegar à venda. Mas a IA, ela pode ajudar nesse processo de vendas? Sim. Assim, ela poderia vender se fosse algo, vamos dizer assim, fosse uma xícara. Algo Uhum, mais simples, né? Eu até vou colocar aqui, ousar dizer, algo com preço mais baixo, uhum, né? Algo que fosse, sei lá, até R$ 300. Porque eu tenho clientes que vendem cursos via WhatsApp, entendeu? E vende cursos via WhatsApp. A pessoa chega, faz toda a triagem, depois aí manda o link. Aí a pessoa pode comprar ou não. Se a pessoa não comprar, aí o que vai precisar? De um vendedor para uhum. ligar, entendeu? Porque ela vai ter essa limitação que você disse muito bem. Então até ali ela enviou o link, mas se a pessoa não comprou, aí precisa de um vendedor para entrar em contato. Então existe essa nuance, né? Existe essa Uhum. possibilidade, tanto ali no Instagram, né, no WhatsApp ou no site, aí a fazer uma pré-venda, trabalhar como um SDR, mas não concluir, dependendo do que, né? Um exemplo Não é também, um closer, né? Ele faz exatamente. a prospecção e a qualificação do lead. Exatamente, perfeito. Né, um exemplo, uma imobiliária não conseguiria vender. Pensa alguém comprando de uma IA um imóvel de 400 mil? Não faz sentido, né? Não tem como, né? Então, no máximo, ela pode fazer algumas perguntas e o vendedor tem que deixar de ser preguiçoso. Desculpa aí, alguns vendedores. Mas sim, alguns vendedores vão para esse lugar mesmo de achar que a coisa tem que chegar pronta, né? E não é É, bem assim que de que a IA vai funciona. fazer tudo e depois quer perguntar, ainda a pessoa quer dizer que a pessoa já vai comprar. E não é verdade, não é uma Uhum. realidade. Pode ser que faça todas as perguntas, chegar lá a pessoa fala 450 mil. Não, tá fora do meu orçamento. 1 milhão, sei lá, tá fora do meu orçamento. Entende? Então, a IA vai fazer essa prospecção, é possível criar.
esse funcionário específico para o seu produto, como eu falei do GPT, que você vai criar específico, vai atender de acordo com a sua necessidade, vai fazer a qualificação e se precisar, ou se for fácil, né, o seu processo de venda, ela vende, se não, ela passa para o close, né, que o close já vai pegar o resumo da conversa, ó, mastigado, né, praticamente mastigado, só chutar pro gol. Legal, interessantíssimo. E aí, para ter esse funcionário trabalhando, ele geralmente vai estar trabalhando o quê? Via WhatsApp, via Instagram, via rede social? Como é que funciona isso, Thiago? Hoje, né, hoje no Brasil, nós temos 200 milhões de celulares e quase todos praticamente têm o WhatsApp. Né? Na verdade, tem o dobro de celular, mas tem 200 milhões de pessoas que utilizam o WhatsApp. Então, o WhatsApp, eu sei que isso aqui é um grande tabu, talvez, para alguns empresários que ainda não estão nesse mercado. Né? O WhatsApp vai ser uma grande ferramenta de vendas. Não é à toa que... Já é, né? E não é à toa que a própria Meta já começou com anúncio para dentro do próprio WhatsApp. Eu ainda não vi, mas já conheci gente que falou que já apareceu nos status anúncios da Meta. Eu já vi. Então imagine daqui alguns anos ou daqui a alguns meses, como esse mercado vai ser grande. Né? Hoje eu tenho clientes que pagam centavos em lead. Lead que na página de venda está R$16, lá tem gente pagando R$1,10. Para chegar via WhatsApp. Via WhatsApp, 56 centavos. Diferença grande, hein? 56 centavos. Né? Essa que a Bruna atende, eu acho que ela tá pagando em torno de R$2. Um dos meus clientes paga R$5 e os ROIs são absurdos, né? Se fechar. Você pagou R$2, digamos que seu produto vale 100, é ROI de quase 100. É isso mesmo, uau, né? E aí, basicamente, eu entro com um anúncio via WhatsApp ou até mesmo as redes sociais, porque a gente tá falando da Meta, né? Então, você entra ali com anúncios, esses anúncios direcionam pro WhatsApp ou o Instagram. E aí faz a pré-qualificação lá, porque você faz essa conversa inicial para poder qualificar esse lead. Isso. Às vezes até apresenta seu produto, porque normalmente o que vai acontecer? Que aqui é o negócio do shopping, que as pessoas são curiosas. Então precisa de alguém para explicar sobre o produto, né? Qualificar, mostrar. E quando nós falamos de qualificação, além de mostrar o produto, você saber se a pessoa tem condição de pagar. Legal. Porque se você mostra o produto, mas a pessoa não tem um perfil do seu público ideal. Então não faz sentido, você já descarta ela, né? Você já tira, fala, não sei o que, alguém vai atender você depois. Thiago, para tornar esse atendimento, esse processo de qualificação mais humanizado, é possível que esse funcionário de IA, ele utilize vídeos e áudios ou não, é só texto? Hoje, agora eu vou vender meu peixe, tá? Venda! Hoje, através das horas, é possível enviar áudios e textos também. Inclusive, a minha ferramenta, ela tem áudio nativo. Então, a IA também já manda áudio. Hoje é possível, dentro das horas, até clonar a voz. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um funcionário de IA criado pela Zora, a sua agência pode ter a minha voz? Exatamente. Consegue colocar a sua voz lá para atender. Né? Então a pessoa não vai nem saber se tá falando com uma IA, um exemplo, né? Aí a pessoa vai achar que tá falando com a Lidiane. Então é possível. É possível, né? Assim, Só áudio ou vídeo também? Enviar vídeo. Vídeo é possível enviar, mas não criar o vídeo, né? Não criar. Você já deixar treinada na IA. E quando determinadas perguntas forem feitas, ao invés de responder em texto, em áudio, responder, por exemplo, com um vídeo, com o envio de um vídeo. Sim, é possível. Uau! Quando a resposta, digamos, uma pergunta é X, um exemplo, né, da escola de música, lá que eu comentei com vocês aqui em Office, ela manda uma aula gratuita em vídeo. Legal. Entendeu? Já no começo da conversa, pergunta a idade, o nome, fala assim, ó, para ativar o gatilho da reciprocidade, né? Ó, toma uma aula grátis, depois me fala o que você achou. Legal. Porque aí a pessoa já tem contato com o professor, já entende quem é o professor, já aprende algo novo, talvez, né? Talvez algo novo, porque pode ser que venha pessoas que já têm um nível de conhecimento maior, mas já aprende algo novo e já fala, uau, acho que eu quero saber mais sobre isso. Quero conhecer um pouco mais, entende? Então ela vai tendo contato, no meio do caminho tem um áudio da atendente, que não é atendente, mas tem um áudio da atendente ali para receber. Então vai criando-se um funil, né? Um funil de vendas. E nesse funil,
essa inteligência artificial, ela consegue chegar até, por exemplo, um agendamento Sim, ou uma visita? sim, o agendamento, a visita, tudo vai depender do processo para ser treinado a IA, mas tudo é possível, sim. É possível criar dentro do funil ou um agendamento direto ali no Google Agenda, que hoje é nativo das horas, ou você marcar para ela uma visita, de qualquer forma que marque na sua agenda, né? Fala assim, ó, só me passa o endereço, aí ela vai lá, salva o endereço, depois você só olha e pronto. Né? Tá qualificada. E são coisas que a gente talvez não conseguiria dar conta. Uhum. Thiago, por exemplo, não consigo falar com mais de 10 pessoas ao mesmo tempo. Não sei você, mas eu não dou Não conta. dá. Eu não dou conta. Também não, Thiago. Já tentei já, né? Se for durante o dia 10 pessoas, aí eu dou É conta. diferente, Mas né? se for na mesma hora, todo mundo mandando mensagem, é capaz de eu responder alguém errado. Uhum. Né? Então a IA tá aí para ajudar. Isso é Legal. auxiliar nisso daí, que nem eu falei, é um potencializador. Hum, Principalmente para quem quer escalar. Né? perfeito. Uma ideia que eu sugiro aí para quem é criador de conteúdo. Imagine você tem um curso, Lídia, né? Acredito que você tem um curso. Aí você vai lá, cria uma IA com a sua voz e fala para os seus alunos que é uma IA de suporte para tirar a dúvida com você. E essa IA foi treinada com o seu conhecimento. Que tipo de experiência você está dando para esse cliente? Eleva o nível, né? Porque em 24 horas ele pode mandar mensagem com dúvida de qualquer coisa e vai ser respondido com a sua voz, com o seu conhecimento. Que interessante. Dá para criar muita coisa fascinante, né, Tiago? Dá, com Ai, certeza. Tiago, infelizmente, o nosso horário voou. Foi embora, passou rápido demais. É um assunto que é estimulante, né? Muito. E a gente vai abrindo várias caixinhas do quanto de coisas que podem ser desenvolvidas a partir de um recurso que é extremamente acessível, né? Sim, muito. Eu ainda tenho uma pergunta para te fazer para a gente poder fechar esse episódio de hoje. Perfeito. Mas antes, vou apresentar as nossas patrocinadoras, Perfeito. Thiago. Ó, você, empresário, que precisa de uma pessoa para desenvolver sua logomarca, sua identidade visual, desenvolver as suas artes. Procura a Paula. A Paula é a designer que desenvolveu toda a identidade visual do Movie Talks, que desenvolveu a nossa logo, que vocês veem de arte em nossos canais, em nossas redes sociais, vem sendo desenvolvido por essa profissional incrível. Ela já está comigo há muitos anos, a gente já tem essa parceria há alguns anos e super recomendo aí. Se você precisa profissionalizar o seu design, a sua identidade, a Paula é a pessoa que eu recomendo para você. Quero também, Thiago, indicar a Evelyn. A Evelyn Cabreira é aquela que está me ajudando aqui com esse estilo, né? Eu não sou muito atenta, apesar de hoje a imagem falar um pouco o contrário, eu não sou muito ligada com essa parte de presença mesmo, né? De imagem. E a Evelyn vem me ajudando bastante nesse processo. Então, se você quiser tornar a sua imagem uma imagem que seja mais atraente para o seu público-alvo, uma imagem que comunica melhor quem você é, o que o seu negócio é, a Evelyn é a estrategista de imagem pronta para poder te oferecer esse tipo de serviço. E claro, temos a Crucial Coaching e Treinamento, a minha empresa de treinamento corporativo. Se você precisa capacitar a sua equipe de vendas, treinar e desenvolver as habilidades de liderança, desenvolver e aprofundar a performance e a estratégia do seu negócio, a Crucial é a empresa certa para que a gente possa trabalhar em parceria e ver o resultado aí direto no seu bolso. Tiago, eu quero que você me fale um pouco mais da Zora, que você apresente a Zora para o nosso cliente, porque é um universo fascinante e é óbvio que o empresário ele não tem que saber de tudo. E aí, ter uma agência que possa auxiliá-lo nesse processo é fundamental para ele poder utilizar de uma maneira muito mais acessível do que é, inclusive, contratar um colaborador. Com certeza. Muito mais acessível. Como que a Zora funciona? Como que é o trabalho desenvolvido por você? Hoje nós atuamos em algumas frentes, né? Nós estamos na área da criação de aplicativos, porque hoje o mundo pede experiência. E não só experiência, a importância de você ter dados. Nós falamos aqui sobre a planilha, né, financeira, mas se a pessoa não tem, né, que nem você falou, que trabalha só com caderno. Então é importante hoje você coletar dados. Na verdade, coletar dados hoje, na nossa era, é chamado de petróleo. É algo muito importante e valioso. Valioso, né? Então, quanto mais informação você tem, melhor você consegue ser até para o seu negócio. Um exemplo, eu vou falar do Instagram, um exemplo. Você sabe que seu maior público é feminino. Você vai criar arte com rosto de homem? Não faz nem sentido. A não ser que você está tentando atrair pessoas. Mas quando você for vender, você vai criar arte
para mulheres. Que se conecta com o seu público, né? Exatamente. Você não vai criar arte com imagem de homem na hora de vender. Você pode até, na hora de atrair, usar a imagem de homem. Porque você está usando da estratégia para tentar atrair. Mas para vender, você vai vender para o seu público maior. E aí, digamos que você sabe que seu público tem 25 a 30 anos. Você vai colocar na sua arte uma imagem de uma idosa? Não faz sentido. Não vai conversar. Não vai fazer sentido. Então é importante ter dados. E para isso nós desenvolvemos aplicativos para você conseguir ter mais dados. Além de rentabilizar com o seu negócio, né? Digamos, você tem uma pizzaria, você tem um negócio que dá para desenvolver um aplicativo onde você vai fornecer para os seus clientes e você vai coletar dados desses seus clientes, porque eles vão utilizar seu aplicativo de alguma forma e você vai conseguir desenvolver. Além de você acelerar o processo do seu cliente, né? Facilitando, resolvendo o problema, você também consegue aprimorar o seu negócio, né? Você tem mais informação. Além disso, nós temos os funcionários de IA voltado para o Instagram, WhatsApp e site. Agora imagine só, né? Você quer escalar o seu negócio, você não tem mão suficiente, né? E nem tempo. Verdade. Então, você vai lá e coloca uma IA no seu WhatsApp para fazer o agendamento, fazer um SDR, trabalho de SDR, dependendo do seu produto, você consegue vender lá, então a IA vai fazer toda essa qualificação. Se a pessoa vir falar inglês, a IA responde. Se a pessoa mandar áudio, a IA responde. Né? Então, dentro da minha ferramenta, lá também tem uma possibilidade de você fazer e-mail marketing, tem um Kanban, CRM Kanban, então você tem toda a probabilidade de venda, porque aqui dentro das horas nós focamos em resultado. Nós queremos ver você vendendo, porque se você vender, você fica mais tempo com a gente e todo mundo sai feliz. Isso é ótimo, Thiago! E me diz uma coisa, claro, não apresente preços, mas é acessível para o empreendedor de pequeno porte? Com certeza é acessível para o pequeno empreendedor de pequeno porte. Inclusive, estou desenvolvendo um curso aí para que os nanos também consigam ter acesso à ferramenta, porque aí eles vão tirar a parte de eu fazer. Se eu não preciso fazer, se eles mesmos fazem, consegue fazer mais barato. Então você ainda está criando uma alternativa para aquele que realmente está bem no início. Exatamente, para que todo mundo tenha acesso. Porque eu sei que meus concorrentes têm uns preços um pouco elevados, né? Alguns têm até uns preços um pouco acessíveis, mas te entrega muito pouca coisa. E como eu falei, meu foco é fazer com que os nossos clientes tenham resultado. Né? Então, tem a parte de eu fazer e vai ter a parte da pessoa poder fazer por conta própria. Perfeito, Thiago. Muito bom saber disso. E agora deixa os seus contatos, né? Para que a nossa audiência ela possa encontrar as horas, te acessar e entender como que funciona, então, né? Ter esse funcionário aí com um preço melhor do que contratar efetivamente. Perfeito. Posso olhar para qual câmera? Essa aqui? Perfeito. Pessoal, entre no site zoraapp.com. Lá você vai encontrar uma descrição bastante grande sobre o que a Zora pode fazer, o que é funcionário de IA. Também no nosso Instagram, @zora.app, ou no meu Instagram, @thiagofrancisco com 2 O. Lá você também, caso você queira aprender a utilizar a IA da melhor forma possível. Aqui nós só falamos um pouquinho, tem um mar gigante aí de coisas para ser falada, do que você poderia utilizar, tá bom? Só me procurar lá, que também trabalho com a mentoria para empresários e eu vou te ajudar a tirar o máximo proveito e ter resultados com a IA. Quer deixar o seu Instagram? Fica à vontade. Então é @thiagofrancisco com 2 O. Simples assim. Perfeito, Thiago. Muito obrigado, Lidiane. Eu que te agradeço, foi uma honra recebê-lo aqui. São muitas informações, é um universo gigantesco, mas eu acredito aqui que você conseguiu transmitir muito a mensagem de que está acessível, que é possível fazer uma infinidade de coisas e que vai muito do empresário de buscar um pouco de informação também para conseguir avançar, né? Sim. No uso dessa tecnologia, vamos colocar assim, né? Sim, é importante saber primeiro é saber o que precisa, porque não adianta mirar em tudo, né? Eu falei com você no Começa começo. pela principal dor, né? Começa pela principal dor, depois que você começar a ter resultado ali, aí avança pro próximo. E eu tenho certeza que tem muitas ferramentas, né? Daria pra falar muito tempo aqui. Eu imagino, Thiago. E, gente, olha, que conteúdo valioso que o Thiago trouxe para nós, e é você entender que é processual. A gente não precisa aprender tudo de uma vez e fazer tudo funcionar de uma vez. Não é sobre isso, mas é você dar os passos iniciais. E para você começar no uso das inteligências artificiais de maneira mais assertiva, é ir para esse lugar que o Thiago apresentou aqui. Encontre qual é a sua principal dor. Diante dessa dor, qual é a inteligência artificial que melhor pode contribuir para você resolver essa questão? Comece por aí.
E a partir daí, vai dando um passo após o outro, para que você, conforme for colhendo os resultados dos passos dados, você vá realizando novos investimentos e se aprofundando nesse lugar de conhecimento e de um uso que realmente é valioso para o desempenho do seu negócio. Quero agradecer a sua presença até aqui. Lembre-se de curtir o episódio, deixar o seu comentário, colocar aqui dúvidas, perguntas que vocês queiram que o Thiago responda para vocês. E dizer que o nosso próximo episódio estará disponível na próxima terça-feira às 20 horas. Eu espero vocês, tá bom? Aqui no Movie Talks, aonde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.